Milionário sofre reviravolta inesperada após negra aceitar proposta escandalosa do mendigo. São Paulo, aquele guerreiro de concreto e aço, se vestia de cinza em uma tarde fria de outono. A chuva grossa batia furiosa nas janelas do arranha-céu mais imponente do centro financeiro. Lá dentro, Henrique Salgado, o milionário conhecido por controlar tudo ao seu redor, encarava a cidade com olhos carregados de segredo e tensão. 45 anos, uma fortuna inimaginável, respeito absoluto e um vazio como uma caverna escura dentro do peito. A rotina rígida dele é como uma armadura, mas naquele dia algo estranho quebrou o ritmo. Foi ali, no saguão iluminado, sob luzes frias e o som constante da chuva, que ele viu Carolina. Ela não parecia nada com as mulheres que costumava cercar. Jovem, negra, olhos que pareciam carregar uma tristeza enorme e um passado que queimava suavemente por trás do olhar. Carolina estava diferente. O casaco surrado, o cabelo preso com pressa, o jeito M. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique virou-se devagar, os olhos cortando o corredor como lâminas afiadas. O vulto que se aproximava era baixo. Passos firmes. Voz pesada. O tipo de presença que congelava o ar. Ricardo. O braço direito de Henrique. O homem que sabia demais e que nunca mostrava fraqueza. O coração dele apertou num nó. Algo estava errado. Muito errado. A voz veio baixa, cheia de tensão, quase sufocada. Temos um problema. Agora. Antes que ele pudesse perguntar, a porta do elevador daquele saguão se abriu com um estalo seco. E foi quando tudo explodiu. Carolina tremeu, olhando para o local de onde saía um grupo estranho. Agentes, luzes de câmera, sons metálicos ecoando pelo lobby. Um oficial da polícia se adiantou com uma pasta em mãos e, com uma voz curta, declarou: Senhor Henrique Salgado, estamos aqui para notificá-lo de sua detenção temporária por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Ana Salgado. Ana Salgado, o nome parecia um soco no estômago. A esposa de Henrique, desaparecida há quase 5 anos e nunca encontrada. Um caso arquivado, esfriado, notícia que ninguém mais discutia. Henrique congelou. O sangue doeu nas veias. Carolina ficou sem ar. O mundo virou peso nos ombros. Ricardo deu um passo à frente, a face fechada. Isso é um erro, Henrique murmurou, mas a polícia não ouviu. Não aquele grupo. As mãos rudes pousaram nele, o puxando de volta. Os seguranças do prédio tentaram interferir, mas os agentes tinham ordens explícitas. Foi aí que o inesperado aconteceu. Carolina olhou para Henrique, olhos arregalados, e escondeu o rosto atrás das mãos. Uma lágrima caiu, mas logo se transformou em grito. Você mentiu para mim! Você matou Ana! Henrique ergueu a cabeça, o peito queimando de raiva e medo. Como você sabe disso? Ela deu um passo à frente, voz trêmula, mas firme. Porque eu sou a Ana! Eu fugi. Tudo o que você pensa que sabe é mentira. O ar ficou denso como chumbo. Cada palavra dela caía como um trovão. Eu fingi minha morte, porque você nunca foi o homem que queria que todos acreditassem. Eu descobri o que você realmente fazia por trás daqueles prédios de vidro. Eu só não fui embora antes, porque precisava de uma prova. De algo que você não podia destruir. Henrique deu um passo atrás, a mandíbula travada. O mundo desabava debaixo dele. Ricardo olhou para ela surpreendido, confuso, mas curioso. Carolina, não, Ana, respirou fundo.
aquela mistura de medo e força na voz. E você, Henrique? Você não passava de um preso que tentou me prender na sombra dele. Um silêncio pesado dominou o salão. O choro contido de Carolina se misturava com o choque dos presentes. As câmeras piscavam, capturando o momento em que tudo o que parecia certo até agora foi arrancado pelas raízes. Henrique sentiu o mundo ruir. Não era somente um milionário enfrentando a polícia agora. Era um homem desmascarado pela mulher que desapareceu, que voltou para tirar sua máscara. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, a voz mal saindo. Estendeu a mão para Ricardo, que hesitou. Então concordou. Vocês dois agora vão para um jogo que nenhum de nós controla. O segredo não é mais só meu, Henrique. É de todos. E não sabemos quem vai vencer. A chuva lá fora parecia mais forte. O som seco cortou o ar quente do saguão. Um estalo de arma. Um disparo rápido. Todo mundo se jogou no chão. Gritos cortaram o espaço. Câmeras tremiam. E o eco da bala parecia uma sentença final, cruel e inesperada. Henrique sentiu um choque no peito, como se o mundo teimasse em fugir do controle. Carolina, não, Ana, a mesma, caiu no chão, os olhos dilatados, o corpo tremendo. Buscava um segredo invisível no ar, enquanto um fio vermelho escorria lento pelo braço. Ricardo gritou, puxando o milionário para trás. "Corra!" ordenou. O rosto fechado, pálido. A tensão explodiu no teto do prédio, estilhaçando segundos num caos sem fim. Henrique viu o rosto de Ana, endurecido por aquela dor cruel. Mas antes que pudesse entender quem atirou, as luzes do prédio piscavam e o sistema de segurança entrou em pane. Os alarmes começaram a soar alto, chamando mais gente, mais perigo. "Não!" ele quase gritou, a mente girando. "Essa Ana aqui?" Ela apontou para a mulher caída. "É uma imposta, uma cópia barata que meu irmão criou para esconder tudo o que ele realmente fez." Carolina erecta. Henrique olhou para ela, mas Ana virou o olhar para ele e a mulher, sentindo que aquele mundo tinha algum furacão invisível girando tão forte que era impossível acompanhar. "Meu irmão?" Henrique pigarreou, a voz rouca. "Você tá louca?" "Não, Henrique. Eu me chamo Lena e fui a verdadeira esposa dele. A Ana verdadeira, que ele desviou da história depois que suas próprias ações começaram a sangrar." Ela tossiu, derrubando um arquivo grosso nas mãos traseiras. A capa brilhava com o nome salgado impresso em vermelho. "Aqui está o que você nem imagina. Segredos guardados no escuro. Crimes escondidos sob falsas identidades. Isso, meu caro, é só o começo." Naquelas páginas, Henrique enxergou rostos, datas, provas, verdades que poderia jurar que nunca sairiam do cemitério da mentira em que ele viveu. O lugar que ele chamava de lar estava caindo, mas não só porque Ana voltou, mas agora porque havia outra Ana. Ou melhor, uma realidade que ele jamais imaginou. O olhar dele escureceu, um frio congelando os ossos. "Você quer me destruir?" "Não só eu", respondeu Lena, a voz afiada como brisa gelada. "Todos que se sustentam nas suas falácias estão com os dias contados." Ana, ferida, ainda segurava o chão tentando se erguer, os olhos desesperados, buscando uma reação em Henrique e Ricardo. Mas ninguém conseguia processar a avalanche que caía sobre eles. "Vocês não têm ideia do que estão enfrentando", disse Ana, forçando a voz. "Eu não sou só uma vítima. Não sou só esposa desaparecida. Sou a chave para abrir portas que vocês nem sabem que existem." A chuva lá fora não parava de bater, forte, como se o céu também sentisse a queda brutal daquele império. Henrique olhou para cada rosto ao redor. A esposa que ressurgia das cinzas, a substituta que ele nunca suspeitou, o braço direito que segurava seus segredos e uma mulher mistério que jogava sua vida no fogo. E uma coisa ficou clara diante da fúria do momento.
Nada mais seria como antes. E agora, quem realmente puxava as linhas? Quem manipulava quem? E qual era, enfim, a verdadeira história? A resposta estava ali, no silêncio cortante que a chuva insistia em estender. Mas o que viria depois? Ninguém sabia, nem mesmo Henrique. O silêncio vinha pesado, pegajoso, como se todo mundo ali tivesse engolido o ar junto com o medo. O prédio rangia, tenso, e a chuva martelava implacável lá fora. Henrique sentia a cabeça latejando, o peito apertado demais, quase sufocando. A chuva do lado de fora virou uma parede sólida de água. A poeira da queda dos segredos pairava no ar sufocante. Tudo que eles achavam que entendiam até agora estava em ruínas. E então, no meio do caos, um disparo cortou a confusão. Mas não foi de arma comum. Algo explodiu no corredor. Um gás denso, branco, venenoso, espalhou-se rápido. Olhos queimando, pulmões rasgando, gritos sufocados, tosses, pessoas caindo ao chão. Ana tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Marina aproximou-se dela, com um sorriso cruel. Você nunca foi a verdadeira Ana, só um molde. Enquanto isso, eu sou o futuro que vem destruir vocês. Henrique se abaixou, sentindo o sangue gelar. Não era só o Império que ameaçava cair naquele instante. Era tudo. A verdade, a mentira, as vidas que ele jurou proteger. Todas penduradas num fio frágil e ameaçado. A câmera imaginária dessa história corta para um close no rosto de Henrique. Mãos trêmulas, olhos queimando, um grito preso na garganta. Quem está por trás disso? Ele conseguiu engasgar. Marina não respondeu. Só virou os olhos para Lena e, num gesto abrupto, arrancou uma máscara da mão da aliada, revelando um rosto que ninguém esperava ver ali. Um rosto idêntico ao de Henrique. Os murmúrios se espalharam. Todos viraram os olhos, confusão tomando conta. Lena estremeceu. A máscara que segurava caiu no chão com um estalo seco. Um rugido baixo escapou do impostor, que agora olhava para Henrique com um sorriso cruel, de quem carrega um peso maior do que qualquer um poderia imaginar. Exato, eu sou Gabriel Salgado, o menino que você enterrou vivo na sua ganância, o filho que não deveria existir. Ana se apoiou numa cadeira, o rosto pálido como um fantasma. Tudo o que ela pensava saber se transformava diante dela. O marido, a esposa, a verdade... Tudo se embaralhava num caos sem fim. Você me matou, Gabriel continuou, mas não com uma bala ou veneno. Me matou com a mentira, o silêncio e a vergonha que você jogou nos nossos. A revelação caiu como um raio nas pedras do Império. Ricardo, que até então parecia o mais sólido, cambaleou como se tivesse sido atingido na alma. Marina baixou a arma,
um nó apertando seu peito. Gabriel, você deixou todos destruídos. Exato, ele sussurrou, os olhos ardendo como fogo. Mas agora eu vou reconstruir. Ou destruir de vez, se for preciso. Henrique não conseguiu responder. O passado o engolia, o presente o derretia, e o futuro parecia uma linha retorcida, impossível de desenhar. O prédio continuava tremendo, e a sirene ainda berrava no fundo, misturando-se com os gritos, o caos, o medo crescente. Ana encarou Henrique, depois Gabriel, as duas faces de um mesmo pesadelo. De que lado você está? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, mas carregada de toda a cólera e dor acumulada. Henrique fechou os olhos por um instante, as mãos tremendo. Eu não sei mais quem sou. Gabriel sorriu, um frio gargalhar, carregado de vingança e uma esperança distorcida. Talvez nunca tenha sido você. Talvez eu seja a verdadeira história, ele disse, e com uma viada brusca, ele se tornou o centro da tempestade. No meio daquele salão, sem saída, sem aliados, o império inteiro se despedaçava. Não só nas paredes, mas nas almas. E quem realmente controlava as linhas desse jogo mortal, agora? Só o tempo diria se o fogo que Gabriel trouxe seria a ruína definitiva ou o começo de algo ainda mais devastador. Mas uma coisa tinha certeza: nada, absolutamente nada, seria o mesmo depois daquela noite. E o prédio, como um monstro faminto, continuava a tremer, esperando o golpe final. O prédio gemeu mais ainda, rachaduras serpenteando pelas paredes de vidro. A sirene gritou uma última vez, cortando o ar como uma lâmina afiada. O chão vibrava sob os pés de todos, as pessoas sem saber se corriam ou ficavam paralisadas. Henrique encarava Gabriel, o irmão que aparecera do nada para quebrar tudo. O rosto dele, marcado pela dor e pela raiva, parecia um espelho distorcido do próprio Henrique. O sussurro foi letal. O olhar do milionário começou a tremer, o medo escorrendo como veneno quente pelas veias. Ele é uma criação minha. As palavras pendiam no ar, afiadas, cortando como estiletes. Marina quase engasgou. Ana fechou os olhos, como se o chão tivesse sumido sob elas. Ricardo estancou. Sua face endureceu como pedra. Criado por você? Henrique quase gritou. Você? Por quê? Lena riu, mas não reconheceu nada de leve no som. Era uma risada amarga, cheia de veneno acumulado. Porque eu sou a verdadeira mente por trás disso tudo. Ah, as provas, as certezas, o jogo real que só eu conheço. Ela enxugou uma lágrima, mas o sorriso continuava amargo. Gabriel? Uma marionete minha, uma memória fabricada para destruir você, Henrique, de dentro para fora. A Ana falsa? Um experimento? Marina, minha filha renegada, a guarda do meu império sombrio. Henrique mal podia respirar. O rosto dele era uma máscara rachada, olhos infestados por um medo que nunca conhecera. Você destruiu minhas vidas. Não destruí. Corrigiu Lena, andando devagar, dominando o ambiente como dona da verdade escondida. Antes que alguém pudesse responder, uma luz vermelha explodiu no teto. O prédio tremeu violentamente. Pedaços de gesso caíram. Um estrondo surdo cortou o ar. O elevador despencava. O chão rachou perto deles. Uma fenda aberta como uma boca monstruosa. E de dentro dela, um grito surgia. Era Henrique, que caiu no abismo que ele nem sabia que existia. O último olhar dele foi congelado em medo puro, desesperado. Lena estremeceu, encarando o vazio no fundo do buraco que engolira tudo.
Vocês não conheciam a história verdadeira? Ela sussurrou quase para si. Eles nunca foram os verdadeiros protagonistas. Sempre foi sobre mim. No silêncio que seguiu, só ficou a dúvida intensa, esmagadora. Se tudo era um jogo criado por Lena, o que sobraria da verdade? Quem era afinal a verdadeira vítima? E quem, de verdade, controlava esse império de sombras prestes a ruir? O silêncio foi esmagador. O vazio deixou todo mundo imóvel, como se o prédio tivesse engolido até o som da própria respiração. Henrique desapareceu no abismo. Ficou só aquele buraco escuro onde antes estava o homem que controlava tudo. E no meio daquele espaço, no meio daquela cena que parecia um pesadelo sem fim, a voz de Lena quebrou o ar, tão gelada que congelou o coração de quem ouviu. Vocês não conheciam a história verdadeira. Ela repetiu, quase um sussurro. Mas a força era outra. Eles nunca foram os verdadeiros protagonistas. Sempre foi sobre mim. Todos ali olharam para ela, incrédulos, sufocados pela raiva e pelo medo. Até Ana, que ainda tentava se levantar, os olhos ardendo, percebeu que aquilo ia além de tudo o que já tinham enfrentado. E então, num movimento brusco, as luzes murcharam de vez. Tudo ficou preto. O sistema de emergência caiu. O som do alarme parou. Um silêncio mortal caiu. Só o barulho ofegante da multidão no escuro ecoava pelas paredes. Luzes de celulares tentavam ajudar, mas mal iluminavam os rostos pálidos, cheios de terror. E foi nesse breu que algo aconteceu. Um ruído baixo, quase um gemido, vindo do fundo do poço onde Henrique desapareceu. Um som fraco, mas suficiente para prender todas as atenções. Henrique, você está aí? Chamou Ricardo, a voz tremendo, revelando o desespero que o controlava. Nada. Até que, de repente, uma mão saiu da escuridão. Uma mão machucada, com a pele arranhada, tremendo. Logo depois, outra mão. Pouco a pouco, um corpo apareceu pendurado nos cabos que antes seguravam Lena. Henrique emergia do abismo, sujo, ensanguentado, mas vivo. Um grito atravessou o vazio. O fantoche feito para proteger o segredo muito pior. Ricardo se ajoelhou perto dele, olhos arregalados, buscando alguma pista naquele olhar caótico. E quem você é? Sua voz falhava, a dúvida virando gritos dentro do peito. Henrique olhou para cada um, a respiração saindo em estalos curtos, o corpo inteiro tremendo. Eu sou o verdadeiro Gabriel Salgado. Silêncio. A multidão congelou. O mundo pareceu girar a uma velocidade insuportável. Gabriel? Marina sussurrou, a voz trêmula, os olhos brilhando de uma forma que ninguém entendeu. Sim, a ficha caiu para todos.
que abri o buraco no qual construí meu castelo de mentiras. A sala explodiu numa mistura de choque e silêncio mortal. Marina caiu no banco, a face branca como gelo, segurando as mãos para não tremer. Ana engoliu seco, os olhos pegando fogo. Ricardo cerrou os punhos, o corpo tenso, como quem vai partir para cima. Henrique perdeu o chão em segundos. A máscara tinha caído. Ele não era o que pensavam. Nem Ana, nem Gabriel, nem Lena. Ninguém era quem parecia. No meio dessa confusão, um barulho seco quebrou tudo. Passos correndo no corredor. De repente, a porta do salão arrebentou. Um homem velho com um olhar selvagem entrou cambaleando. Era o segurança do prédio, com uma expressão que misturava medo e loucura. Ricardo arregalou os olhos incrédulo. E no meio do silêncio, Henrique falou, voz baixa, quase um sussurro cortado. Ele nunca existiu. Mas os papéis mostravam o contrário. A criança sumira misteriosamente anos atrás. Um segredo que Henrique afogou em silêncio. E essa criança era a verdadeira chave do império. Antes que alguém pudesse processar, o velho segurança levantou. Com olhos fundos e voz rouca. Vocês conhecem o Henrique que mostram por aí, mas ele esqueceu uma coisa. A história dele começou bem antes de vocês. Muito antes. Ele tossiu, apoiando-se na parede. A multidão observava como quem vê um fantasma. Henrique não é só um homem, é um símbolo, um fantoche criado por quem realmente manda. Vocês acham que só ele controla as peças? Não. Tem um poder maior, uma verdade que ninguém quer que vocês vejam. E antes que alguém pudesse perguntar, as luzes caíram de novo. O prédio imerso em trevas completas. O silêncio voltou, pesado, denso, esmagador. No escuro, uma voz imponente ecoou, diferente de tudo o que tinham ouvido até agora. Vocês estão tão presos ao passado, às mentiras, que nunca o notaram. A verdadeira história está bem aqui, na escuridão. Um feixe de luz iluminou uma figura que ninguém esperava. Era Henrique, mas não o Henrique que tinham visto até agora. Era um homem diferente, calmo, seguro, com um olhar que queimava passado e futuro. Eu sou o verdadeiro Henrique Salgado, disse ele, a voz firme, profunda. Eu deixei vocês jogarem com fantasmas, enquanto eu construía o futuro. A multidão engoliu em seco. O passado? Uma mentira. A Ana, a Clara, o Gabriel, Lena, todos papéis no teatro que montei. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo lento. Um som metálico cortou o ar. As portas do elevador, que deveriam estar seladas, abriram-se lentamente, rangendo numa litania assustadora. E de dentro delas emergiu uma figura que ninguém estava preparado para ver. Era a menina da foto, o filho secreto de Henrique, com olhos sombrios e um rosto marcado para além do que qualquer um poderia imaginar. Ele não parecia criança. Na verdade, a aura que emanava era de quem carrega séculos de raiva e abandono. Vestia um terno negro perfeito, contraste gritante com o abandono que viveu. A multidão ficou muda. Marina engoliu em seco. Gabriel arregalou os olhos. Ana, ainda com o corpo trêmulo, arqueou as costas.
como se a dor física também fosse um aviso do que aquele momento significava. Ele avançou, passos firmes e lentos, olhos fixos em Henrique no chão. Você achou que poderia esconder tudo, disse a voz dele, que era ao mesmo tempo jovem e velha demais para aquele corpo, que poderia apagar minha existência com mentiras. O Sil. Todos estavam presos naquilo. Henrique tentou se mexer, mas o corpo recusava. O nó na garganta apertava. O medo azedo subia como veneno. Quem é você? Gaguejou, fraco. O homem se inclinou, um sorriso frio, cruel, espalhando gelo pelo rosto de todo mundo. Eu? Eu sou seu pior erro, respondeu, com uma voz que esmagava até o ar ao redor. Seu filho que você esqueceu, seu filho que cresceu no ódio e na sombra. Não sou Gabriel, nem Henrique. Eu sou Caio Salgado, o argumento final contra o seu império de mentiras. A revelação caiu como uma bomba que nunca tinha sido desativada. Ricardo tentou dar um passo à frente, o rosto tenso, mas Marina segurou seu braço, os olhos anunciando o caos que aquilo causaria. Ana fechou os olhos, tentando se acalmar, mas o terror era maior que a contenção. Caio! Você tá louco! Murmurou Henrique, um fio de voz se arrastando. Louco? Não! Caio respondeu, os punhos cerrados, a voz firme. Eu sou a consequência, a verdade que você tentou enterrar viva. Eu estou aqui porque você nunca soube quem realmente era, e eu vim para corrigir isso. Para acabar com essa farsa de uma vez por todas. Um silêncio elétrico tomou conta do lugar. E então, quando tudo parecia que não poderia piorar, a explosão veio. Não foi som, nem fogo. Foi o chão que tremeu sob seus pés, um estrondo surdo, violento, como o coração do prédio que finalmente quebrava. Mas quando o prédio deu um soluço, uma parte do teto atrás de Caio cedeu com estrondo licenciado. E do buraco emergiu uma terceira figura, inexplicavelmente calma no caos. Era uma mulher, desconhecida, porém familiar. Sua pele clara contrastava com os olhos escuros, infindos, que carregavam uma luz doentia e profunda. Ela sorriu, conquistando toda a atenção num segundo. Caio, meu filho, disse ela, a voz baixa e carregada de um segredo antigo. Você finalmente chegou, está na hora da verdade. O choque foi tão grosso que até o ar parou. Henrique, tentando respirar, cada músculo em protesto, sentiu a alma desabar. Quem é você? Perguntou. A voz quase um sussurro áspero. Eu sou a mãe que vocês nunca conheceram, respondeu a mulher. Passos lentos, cada um carregado de uma promessa congelante. Eu sou Clara Salgado. O nome cortou o silêncio como facas afiadas. Ana travou. Marina engoliu a seco. Ricardo exalou um ar pesado. Clara? Mas não era apenas uma lembrança? Uma história? Clara deu um sorriso triste, mas seus olhos carregavam uma fúria que queimava. Não apenas uma história. Eu vivi. Eu amei. Eu fui esquecida, arrancada deste mundo por quem vocês chamam de Henrique. Mas eu voltei. Não como um fantasma, mas como a verdade viva, o pulso que destrói mentiras. Ela estendeu a mão lentamente, e todo mundo viu o brilho metálico de algo escondido nela. Um pendrive, idêntico ao que Lena tinha jogado no chão. Vocês acham que dominam tudo, mas o controle sempre esteve em mim. Henrique tentou se levantar, mas o corpo vacilou. A cabeça latejava, a garganta seca. Isso não pode ser, ele sussurrou, a mente girando numa tempestade. Clara inclinou-se para ele, a voz tão fria que quase era um sussurro de morte.
Você acha que é o monstro aqui? Não, Henrique. O verdadeiro monstro. Ela fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Sou eu. Um silêncio espesso tomou o espaço, e no meio daquela escuridão, o prédio gemeu mais uma vez. O chão tremera com força, e por um instante o mundo pareceu se partir ao meio. A pergunta que ficou no ar cortou como um estilete. O que afinal havia sido a verdadeira história? Quem estava realmente puxando os fios? E que preço eles ainda teriam que pagar para descobrir que o monstro que todos temiam era só o começo de algo muito pior? O silêncio caiu pesado como uma sentença. O prédio ainda tremia. O cheiro úmido da chuva entrava pelos vidros rachados, misturado com o cheiro ácido da fumaça. Henrique, ou melhor, Gabriel, estava ali, no chão frio, o rosto marcado por cicatrizes que não eram só da pele, mas da alma. Olhou para Clara, para Lena, para Marina, para Ana, que mesmo fraca, segurava a postura como se a força que sobrasse no mundo estivesse presa a ela. Ricardo se mantinha firme, mas suas mãos tremiam. A tensão cortava o ar como um fio elétrico prestes a arrebentar. Clara. Ana engoliu um nó. Então você diz que foi você, o monstro, o cérebro, a razão de tudo ter virado caos. Ela sentiu lentamente. Sim, tudo começou comigo, porque controle é o mais cruel dos poderes. O último tremor fez o prédio suspirar antes de começar a cair em silêncio, como se o próprio mundo desse sua última chance para entender o que estava acontecendo. Marina encarou Clara com raiva, a arma ainda firme nas mãos. Você destruiu nossa família, nossas vidas. Por quê? Clara desviou o olhar, obscurecida pela própria sombra. Por medo. Por vingança. Para que ninguém mais destruísse o que eu criei. Gabriel se levantou devagar, o corpo doendo, mas os olhos vivos, ardendo de uma fome fria. Medo cria monstros, Clara. Mas monstros não vivem para sempre sem pagar pelo que fizeram. Ele olhou para Ana, que já não parecia a mesma. Seus olhos carregavam uma certeza abrupta, um pressentimento de que aquela noite destruiria tudo, mas abriria uma porta, talvez a única. Foi quando o teto estalou de novo. As luzes piscaram violentas. A multidão congelou, o ar ficando mais rarefeito. Ricardo se virou para Marina. Temos que sair, agora, antes que tudo vire escombros. Marina hesitou uma fração, olhando para cada um, para o peso que cada passado carregava. E então deu a ordem. Corrida! O prédio gemeu. O chão rachou com um estrondo seco. Pedras e vidro caíram como chuva. Pessoas gritavam, derrapavam. O olhar de Henrique, Gabriel, foi o último a se desviar da porta que se fechava atrás deles. Lá fora, a chuva molhava o rosto dos sobreviventes. O ar parecia mais limpo, mas a sensação era de estar no fim do mundo, ou no começo de um novo. Ana, com lágrimas e coragem, encarou Gabriel. E agora? Quem somos afinal? Ele respirou fundo, olhos brilhando na penumbra da manhã que nascia. Feridos, mas livres para escrever o que ainda virá. Clara desapareceu na fumaça da tempestade. Lena sumiu entre a multidão em choque. Marina abaixou a arma, olhando para o céu como se pesasse seu próprio destino. Ricardo fechou os punhos, oferecendo um último olhar para o caos que sobrava. Acabou? Não, só fechamos uma porta. O jogo continua. E ali, sob a chuva fina que parecia chorar com eles, a história ficou suspensa. Uma promessa frágil e inquieta. O império não mais era aquele de vidro e aço, mas de sombras, segredos e pessoas que ainda respiravam dia após dia, carregando cicatrizes que ninguém podia apagar. Quem realmente manda? Quem será o próximo a jogar? A resposta estava longe. E o fio da verdade se esticava, impossível de prever onde chegaria. Mas uma coisa era certa. O silêncio que ficou
depois da tempestade, gritava por mais. E agora, meu amigo, escuta aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que vem aí. Não dá para ficar de fora do que vai acontecer depois desse final alucinante. Esse é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Esmaque o botão de like agora. Isso faz toda a diferença com o algoritmo. E você sabe que quer ver mais. Não fique só no silêncio. Inunde a seção de comentários com suas reações, dúvidas, teorias sobre o que vai rolar. Quero saber tudo. E olha, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho brutal. Só os fãs de verdade entendem a importância de apoiar o canal assim. Faça parte dessa comunidade que vai muito além da história. É juntar forças para o que vier. O jogo não acabou e a gente vai se ver lá, no próximo capítulo. Até já!